Olá, gente, obrigado por estar comigo no Aprender Sem Limites, uma proposta de nós contribuirmos com você, jovem, que está desbravando as matas, a selva do conhecimento, a complexidade do conhecimento. Você, mãe, você, pai, que tem um jovem, que está iniciando na escola e também precisa do seu apoio diante da novidade que é a vida. A vida é o novo. A vida é essa dualidade entre o conhecido e o não conhecido, o familiar, que você já viveu, você já interiorizou, e o não familiar. O familiar te dá sustentação para você desbravar o não conhecido, não é assim? Então, muito obrigado em você estar comigo, estar prestigiando o meu trabalho. Então é para você, mãe, para você, pai, para você, professora, professor, você, avó, você, vô, que lida direta ou indiretamente com alguém que frequenta a escola. Então vamos ver sobre essa relação entre certo e errado. Certo? O que é certo e o que é errado? No tempo tradicional, na sociedade tradicional, antes da era digital, para demarcar, assim, né? Antes da era digital, nós tínhamos bem definidos os conceitos de certo e errado. O certo tinha uma dimensão mais universal, era em todo lugar, pelo menos na sociedade ocidental, esse conceito de certo. Porque o certo tem duas dimensões, tem a origem nas crenças religiosas, e também tem suas origens na ciência e também na cultura, pelos valores. Né? Os valores também propagam ideia de certo e de errado. Então, três dimensões. Mas vamos pegar hoje apenas a questão do certo trabalhado em sala de aula, em escola. O que é certo na escola é tudo aquilo derivado da ciência. E a ciência expressa nos livros o que foi constatado por meio de uma evidência. Evidência, o que é uma evidência? Foi feito um teste, aquela causa determina aquele efeito, correto? Então, um fenômeno submetido a uma determinada condição produz uma determinada resposta. Isso nós chamamos de evidência. Evidência científica ou evidência observável, ok? Então, diante de uma evidência, ninguém costuma contestar, refutar, porque aquilo já foi constatado. Claro que na ciência, na metodologia científica, tem também um princípio, que é a intersubjetividade científica, para dizer assim, aquele cientista chegou a essa conclusão porque ele seguiu esse método. Então o método precisa ser publicizado. Nós precisamos saber qual foi o método. Aliás, se você, mãe, você, pai, quer contestar algo, investigue o método daquele cientista. Qual foi o método? Porque essa é uma forma de nós criarmos o pensamento crítico. Como chegou a aquela conclusão? Essa é uma questão, tá ok. Nós vivemos essa semana uma questão muito particular sobre o certo e o errado. Uma aluna trouxe para nós assim, de um estágio, que o papel do professor era ensinar o certo para os seus alunos. E o filho dela disse assim, mas como? Muitas vezes o que é certo não é certo. Não, claro que é. O papel do professor é ensinar o que é certo. E eu também concordo. Mas vamos ver como certas afirmações não podem ser universalizadas, não servem para todas as situações. Aí esse menino disse assim, muitas vezes o que é certo para ela não é certo para mim. Em outras palavras, o que é certo para o adulto não é certo para a criança. O que foi provado pela ciência como certo, para a criança, ela não interpretou ainda, ela não tem os recursos suficientes para interpretar aquilo, então
é preciso uma outra linguagem para definir o que é certo e o que não é certo. Claro que nós precisamos plantar segurança na cabeça das crianças. Eu sou contrário a esse relativismo que se prega em todos os lugares. Aliás, não se prega relativismo, prega-se a incerteza, criando na cabeça dos jovens a ideia, eu não sei o que vai ser amanhã. Isso também é um problema. Nós não podemos dizer que o mundo está fluido a ponto de nós não termos certeza de nada. Ora, nós precisamos respeitar os mais velhos, e isso é certo. Nós precisamos cumprir o que prometemos, e isso é certo, né? Nós precisamos praticar o bem, e isso é certo. Nós não podemos mentir, e isso é certo. Nós precisamos responder por aquilo que nos comprometemos, entregar o que prometemos, e isso é certo, né? Então nós temos algumas questões de valores que podemos dizer é certo, embora sabendo que fumar houve um tempo que era certo, hoje não é mais certo para todos os lugares. E quem fuma? Olha, quem fuma pode fazer um esforço para fumar menos. Quem bebe pode fazer um esforço para beber menos. Por quê? Porque ele pode produzir menos mal para si mesmo e menos mal para as pessoas que o rodeiam. Então nós temos que admitir publicamente certos erros. Beber muito, fumar muito, dirigir em alta velocidade. São erros porque as consequências desse erro atingem outras pessoas. E esse é o critério. Então, um dos critérios para nós rompermos as certezas individuais é essa. Afeta a outra pessoa? Se afetar, é erro. Produz mal, sofrimento a outra pessoa? Então é erro. Correto? É bonita a fala desse jovem, que é certo para ela, não é certo para a gente, porque ele está dizendo assim, olha, existem as diferenças, existe o tempo de aprender. Nós precisamos perguntar sobre o modo como o aluno interpretou. Às vezes nossa linguagem não é interpretada pelo aluno da mesma forma como nós interpretamos, porque hoje existem as diferenças. Antes, em sala de aula, nas famílias, as diferenças eram ignoradas. As mães diziam uma coisa e todos os filhos tinham que aceitar a verdade do pai e da mãe, sem questionar. Hoje, o mais velho pode questionar e o mais jovem pode questionar. As crianças são sujeitos, são protagonistas. Os alunos são sujeitos, são protagonistas. Então é essa a reflexão. Nós saímos da era das certezas, nós entramos na era das diferenças e precisamos lidar com elas. Precisamos ouvir, entender o que o outro entendeu. Como você entendeu o que eu te expliquei? Explica o que você entendeu. E ainda mais, o segundo passo, o que você faria diante disso? Nós precisamos aprender a escutar, porque todas as pessoas têm algo a oferecer, inclusive uma criança de 3, 4, 5 ou mais idade. Gente, muito obrigado por estar comigo, Aprender Sem Limites. Cuida de quem você ama, agradeça com quem você vive, os seus pais, respeite as pessoas que nós contribuímos para um mundo melhor. Muito obrigado.